Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, na ressaca aí de quarta-feira de cinza, né? Mas todo mundo já pegando embalo aí e retomando as suas atividades. E após o prefeito de Estância conversar aqui com a gente, o Gilson Andrade, vamos conversar com o procurador do Trabalho, Raimundo Lima Ribeiro Júnior. Tudo bem, doutor? Como vai? Vou dispensar o doutor. Pode ser? Pode ser, sim. Então, muito bem. Vamos começar aqui com o nosso programa, com a nossa entrevista. Vamos falar sobre trabalho escravo, por exemplo. O que é que caracteriza trabalho escravo? Bem, o trabalho escravo é uma chaga social, um problema social gravíssimo que ainda persiste no Brasil e tem suas origens na desigualdade social, na falta de qualificação da população brasileira, uma educação de qualidade, né, para os jovens e para as crianças, e que isso, com tudo isso, essa desigualdade, essa falta de educação gera um ciclo perverso, que a gente chama o ciclo da pobreza, que é a causa do trabalho infantil e do trabalho escravo, por exemplo. E aí, o que caracteriza o trabalho escravo, né? O que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo ou escravidão contemporânea, não é apenas aquele cerceamento da liberdade em que a pessoa está acorrentada, trabalhando, então, ou presa, vigiada por capatazes, né? Como a gente tem aquela imagem da escravidão oitocentista. Não é apenas isso. Claro que isso também é trabalho escravo, né? E outros crimes, aí também existe até cerceamento da liberdade, né? Cárcere privado, etc. Isso. Mas o trabalho escravo contemporâneo se caracteriza também pela violação da dignidade do ser humano, em vários aspectos. Intimidade, privacidade, por exemplo, condições degradantes de alojamentos, não disponibilização de água potável, locais para realização das necessidades fisiológicas. E isso, infelizmente, a gente constata com maior recorrência ainda no Brasil do que o cerceamento da liberdade. Então, a escravidão contemporânea hoje está muito mais identificada com as condições deletérias de exploração do trabalho humano, quando a legislação brasileira, as convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e a nossa própria Constituição Federal, estabelece patamares mínimos de exploração da mão de obra. Além da condição degradante de trabalho, temos a hipótese da jornada exaustiva. É aquela situação que o trabalhador presta serviço de forma ininterrupta, sem descanso, muitas vezes em situação insalubre, penosa e perigosa de trabalho, sem qualquer proteção, ou seja, um conjunto de situações e que leva à exaustão do trabalhador. Doutor Raimundo, dados do Ministério do Trabalho revelam que cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados entre 1995 e 2015. A palavra resgatado, como é que se dá esse resgate? Bem, o governo brasileiro, desde 95, reconheceu o problema, inclusive perante as instâncias internacionais, e a partir daí criou-se, no âmbito do Ministério do Trabalho, em parceria com outros órgãos, inclusive com o Ministério do Trabalho, os chamados grupos móveis de erradicação do trabalho escravo. O que é feito? Fiscais, procuradores, policiais federais, muitas vezes, ou Polícia Rodoviária Federal, adentramos nessas regiões, né, diversas regiões aí, Brasil afora, de difícil acesso, inclusive, encontramos trabalhadores, geralmente aliciados de outras regiões do Brasil, que vão muitas vezes para a região norte, mas também na Bahia se constata, no Mato Grosso, em diversos pontos do Brasil, até nas capitais, né, trabalho escravo urbano, já identificamos também. E esses grupos móveis fazem o trabalho de fiscalização trabalhista, ou seja, apuração dos ilícitos trabalhistas, e se esses ilícitos também caracterizarem a situação tal de degradância, de cerceamento de liberdade, aí sim se faz o resgate do trabalhador em condição análoga de escravo. O resgate implica em algumas questões, em algumas consequências, como, por exemplo, a inclusão do empregador numa lista suja, que foi muito batida nos últimos tempos aí no âmbito do governo federal, numa tentativa das empresas flagradas em trabalho escravo em derrubar essa portaria. O empregador, você refere, no caso, às empresas. Empresas, lista. ou pessoa física Sim, também, né? Também. Fazendeiros, ou donos de confecções, como acontece lá em São Paulo, né? Na região de São Paulo, que também foi pego o trabalho escravo nessas grandes confecções, na cadeia produtiva das grandes confecções. Aí, uma vez identificada a condição de trabalho escravo, identifica-se o explorador da mão de obra, o empregador, ou aquele que mais se beneficia, como é o caso das grandes confecções, que sempre tem alguém que se beneficia daquela cadeia de exploração. E essas empresas têm um direito de defesa administrativo, e se realmente restar demonstrado a sua culpabilidade administrativa, ela é incluída administrativamente numa lista suja. Então, é a primeira consequência do resgate. Além dessa, o trabalhador, tanto a fiscalização quanto o Ministério do Trabalho buscam o pagamento dos direitos trabalhistas, ou administrativamente ou na Justiça do Trabalho,
E também temos o crime, né? A gente tem que representar ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para fazer a parte criminal, identificar os responsáveis e processá-los na Justiça Federal. Muito bem, nós estamos aqui com o programa TV Atalaia Entrevista e vocês já sabem que o Lojão Faz Solto apresenta semanalmente novas ofertas. Acompanhe as ofertas desta semana. Estamos no Lojão Faz Solto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Bacalhau Site, R$ 29,67. Peixe corvina posta a granel, R$ 15,49 o quilo. Peixe cavalinha, R$ 5,99 o quilo. Para o seu churrasco, linguiça toscana Saudale, R$ 7,99 o quilo. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local, Lojão Faz Solto, Aracaju, Estância e Lagarto. Bom, voltamos aqui com o nosso programa, conversando, que é um assunto muito importante, com o Procurador do Trabalho, Raimundo Lima Ribeiro Júnior, aqui do nosso programa. Procurador, existe uma polêmica muito grande com relação ao trabalho de menores e de adolescentes, né? Famílias alegam que não têm condições de deixar os filhos em casa e tal. Acha que poderia haver uma certa flexibilidade com relação principalmente a adolescentes, não? Em hipótese alguma. O que está faltando é o Estado cumprir, em primeiro momento, né, o Estado cumprir sua obrigação, o dever de fornecer creches. Os pais realmente têm que trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Então, se a Constituição brasileira, o ECA, fosse cumprido, normas que têm mais de 20, 30 anos aí em vigor, todo município teria as suas creches e não precisaria que as crianças fossem para a feira livre atrás de um ganha-pão mínimo com risco de exploração sexual, porque não é apenas o trabalho e a perda da escola. A exploração sexual, quanto mais vulnerável, mais nas ruas as crianças ficam, mais expostas a classe média e a classe alta não permite que os seus filhos fiquem na rua, perambulando. Agora, qual é a a idade classe limite baixa de trabalho? não pode. O menor aprendiz, qual a idade? O menor aprendiz, pela Constituição e pelo ECA, pela CLT, a partir dos 14 anos. Na condição de aprendiz, com toda a proteção trabalhista, inclusive registro em carteira. Claro que tem hipótese do trabalho infantil artístico, que foi regulamentado em decisões judiciais, e a própria ECA abre essa hipótese do trabalho educativo. Aí, o trabalho infantil artístico é permitido com menor idade, desde que, com autorização judicial, a família assistindo à educação, uma série de requisitos para aquela criança poder trabalhar no trabalho infantil artístico. Muito bem. Então, mas a partir de 14 anos, já pode ter, inclusive, carteira assinada como menor aprendiz. Exato. Não pode trabalhar em ambiente insalubre, nem perigoso, nem penoso. É ambiente protegido. Muito bem. Um ambiente normal, né? Exato. Não pode ir em mina de carvão e Exato. daí por diante, né? O Brasil, no ranking, como é que ele aparece no combate ao trabalho escravo? Nas últimas décadas, o Brasil estava sendo elogiado no âmbito internacional, inclusive na OIT, por boas práticas de combate ao trabalho escravo. Tanto práticas preventivas como repressivas. Preventiva, em que sentido? Distribuição de renda. Ainda que essa distribuição tenha sido com Bolsa Família e outras formas de distribuição de renda, tenha sido de uma forma bem simplória, eu acho que além da distribuição de renda tem que ter uma educação maciça de qualidade para se prevenir realmente, mas a OIT reconheceu e a própria ONU reconheceu que o Brasil tomou algumas iniciativas interessantes. E a parte repressiva, que é aparelhamento do Estado, inclusive dos auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça, para que tenha esse aparato repressivo. O que tem ocorrido nos últimos anos é o desaparelhamento desses órgãos, em especial da fiscalização do trabalho, que é um órgão parceiro. Não é só de 2, 3 anos, já de uma década mais ou menos, que os cargos não são providos por concurso público. Então essa é uma questão muito importante, porque sem o aparelhamento do Estado para reprimir o ilícito, fica difícil se controlar o trabalho escravo no Brasil. Então, esse é o cenário. O Brasil foi premiado, foi reconhecido como boas práticas, mas a gente não pode parar no tempo. Qual a sua opinião sobre a declaração do deputado Rodrigo Maia de que a Justiça do Trabalho nem deveria existir? É uma declaração, na minha No mínimo, opinião, infeliz, não? infeliz, né, de alguém que ou desconhece a realidade trabalhista do Brasil, ou conhece muito bem e acha que tem que piorar. Eu acho que esse é o posicionamento, inclusive não só meu, da instituição Ministério Público do Trabalho, porque a gente ainda vê vários rincões do Brasil, em capitais também, com um nível de descumprimento trabalhista absurdo. A extinção do nosso trabalho não resolveria o conflito social que existe. A gente tem que acabar com o conflito social. Se acaba com política pública, com distribuição de renda, com qualificação profissional,
com desoneração tributária das empresas. O Ministério Público do Trabalho não prega apenas que haja proteção excessiva do trabalhador. A proteção tem que ser adequada. E também a política pública de desoneração fiscal, por exemplo. Agora, diminuir direitos trabalhistas e impedir o trabalhador de buscar os seus direitos, é o que está acontecendo com essa reforma trabalhista. Isso a gente não pode aceitar, né? Em um contexto de reforma, só um parênteses para falar isso, em um contexto de pouquíssima discussão. Em menos de um ano houve uma mudança de mais de 100 artigos da CLT, enquanto que um Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, passam décadas para entrar em vigor e depois tem uma vacatio legis, período de experimentação O atual social. é da década de 40 ainda. Exato. E quando se muda um Código Civil, um Código de Processo Civil, demora no mínimo 1 ou 2 anos para entrar em vigor. A CLT tem 4 meses, em 120 dias, demonstrando uma falta de respeito com quem trabalha e com quem dá o trabalho, porque não pensem que para o empregador isso vai ser bom. Eles não tiveram tempo para se adaptar à nova legislação. Então é uma cultura que querem impor, diferente, mais liberal na exploração do trabalho, mas nem trabalhadores nem empregadores se adaptaram a isso. A população, ela tem conhecimento do trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e, ao tomar conhecimento, ela pode recorrer diante de qualquer questão, de qualquer pressão. Como é que funciona? Bem, atuamos por provocação, várias instituições, a sociedade civil, o cara trabalhador, já recebi denúncia até de empregador, por que pareça, denunciando seu concorrente. Então, o canal é aberto, temos o site, nosso site, que é da prt20.mpt.mp.br, um site que tem um canal de denúncia tanto identificada, inclusive garantindo o sigilo da denúncia, também como a própria denúncia anônima ou identificada. Podemos receber também esses trabalhadores, as pessoas na própria Procuradoria, que fica ali na Avenida Desembargador Mainá, quase na junção com a Hermes Fontes, perto da Praça da Bandeira. Podemos receber também pessoalmente denúncias de pessoas que queiram apresentar. Temos um sistema informatizado, reduzimos a termo essa denúncia e quase que automaticamente já já distribuído a um procurador, que a partir daí toma as providências legais cabíveis. A Justiça do Trabalho, ao longo dos anos, ela ganhou uma pecha de que era muito mais pelo trabalhador do que pelo empregador. Mudou isso? A legislação é protetiva do trabalhador. Isso é inegável. A própria lógica do sistema de desigualdades jurídicas tenta compensar isso, assim como acontece na relação de consumo, em que o consumidor tem uma proteção maior da própria lei. O que o juiz trabalhista faz, e o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho fazem, é aplicar a lei. O problema é que no Brasil o nível de descumprimento de direitos basilares, como carteira de trabalho assinada, por exemplo, controle de jornada de trabalho, direitos mínimos, esses direitos são descumpridos. Então, muitas vezes, se você pegar os índices de procedência ou improcedência das reclamações trabalhistas, a gente vai notar que existem mais procedências, ou seja, trabalhadores ganham mais do que perdem. Mas é por conta de decorrência, seja do descumprimento legal, ou seja também que a gente observa, um grau de desorganização empresarial alto. Às vezes a empresa até cumpre os direitos, só que não se documenta, não tem um setor competente de recursos humanos ou de contabilidade para controlar as irregularidades trabalhistas. É muito interessante as empresas terem contadores, advogados preventivos para prevenir problemas trabalhistas. Se as empresas se organizarem, eu acho que metade dos problemas se resolvem. Mas a gente observa que, seja pelo descumprimento, por um motivo, às vezes, banal, ou para levar vantagem competitiva, as empresas também pensam nisso, ou seja, por uma desorganização, o fato é que o nível de descumprimento é elevado. É permitido um trabalhador receber menos que o salário mínimo? Não é. Bem, a nossa Constituição diz que não. Só que há um entendimento até jurisprudencial da própria Justiça do Trabalho, que é tida como excessivamente protetiva, que em algumas hipóteses se flexibiliza, né? O que tem que ser garantido pelo menos o salário mínimo hora, em algumas hipóteses em que o trabalho é feito em tempo parcial, por exemplo. Então, assim, o salário mínimo hora tem que ser garantido, só que a Constituição, de fato, coloca lá no seu artigo 7º, que é um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o pagamento do salário mínimo legal. Procurador, muito obrigado, então, pela presença aqui. Obrigado. Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje. O TV Atalaya Entrevista, chamando a sua atenção mais uma vez. Amanhã, aqui, a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. O TV Atalaya Entrevista vai ficando por aqui. Fiquem agora com o telejornal Fala Brasil.